Isso, né? Meu pastor! Fala, Guilherme, tudo bem? Como é que você tá? Bom demais, e você? Estamos aqui, né? Na animação da madrugada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe, Guilherme. Amém, amém. Uma alegria, pastor, poder te receber mais uma vez aqui. Tá junto com esse exército nosso de oração. Hoje eu estava terminando ali os últimos detalhes do nosso livro Despertando um Exército de Oração e eu tô feliz porque, de verdade, nós vamos conseguir, através desse livro aí, pôr mais gente de pé, não só nas madrugadas, né? Mas na vida. Tem gente que, quem dobra o joelho na presença de Deus, caminha de pé, de cabeça erguida, sem medo de nada, né, pastor? É verdade, Guilherme, é verdade. É importantíssimo. E a literatura, ela gera um legado naquilo que está sendo feito pelo Senhor nesse tempo. Então, aquilo que o Senhor está fazendo, através da literatura, vai ganhando legado, vai transferindo. A literatura também alcança lugares e pessoas que nós jamais imaginamos alcançar, que sequer pensávamos que poderíamos alcançar. Então, é muito importante, você está de parabéns. Eu já vou garantir o meu. Eu quero participar disso também. Vou É uma mandar em bênção. especial aí pro senhor. Amém. Vou mandar em especial. Pastor, obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente. Tenho certeza que hoje vai ser mais uma madrugada abençoada na presença de Deus, aprendendo aí da Amém. palavra de Deus. Que Deus te use aí para abençoar esse povo. Nada melhor. Eu tenho o senhor como um mestre aí da palavra e eu gosto sempre de sentar para ouvir. E que hoje Amém. o senhor te use mais uma vez, conforme aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu deixo livre aí para te compartilhar o que está no seu coração com a gente. Glória a Deus. Guilherme, ontem nós falamos sobre os dois homens que Deus vê na sua cosmovisão dentro do plano eterno de Deus, que é o primeiro homem que é da terra e é terreno, ok? E um segundo homem que é o Senhor, Jesus, e que ele é do céu. E eu disse que o que importa é onde nós estamos. Se nós estamos nesse primeiro homem, que também é chamado primeiro Adão, ou se nós estamos nesse segundo homem, o Senhor, que é do céu, que também é chamado de último Adão. E que a salvação não fala de nós, fala dele. Ou seja, se eu estou nesse homem do céu, eu estou salvo. Se ele está em mim, eu sou transformado. Por que há essa diferença? Eu estando nele, estou salvo, livre da condenação do inferno. A palavra grega é sozo. Mas existe uma possibilidade de soteria, de onde vem até a palavra soteriologia, que é, na teologia sistemática, esse é o termo usado para o estudo da salvação. Soteria dá a ideia daquilo que Paulo diz, né? Desenvolva a vossa salvação, algo continuado. O sozo dá a ideia de algo que foi feito no momento em que eu conheci, aceitei a Jesus ali, já está feito, já não tem mais volta, ok? E por que se dá isso? Primeiro ponto, porque esse homem que foi gerado por Deus, ok? Foi gerado com um propósito. Qual é o propósito? Expressá-lo e representá-lo. Como o homem pode expressar a Deus? Como que esse homem, esse ser criado, e eu estou falando da criatura, tá, Guilherme? Antes mesmo do homem cair, não estou falando de agora, de alguém que nasceu de novo, nasceu de Deus, né, tem vida em Cristo. Não, eu estou falando lá da criatura, do primeiro homem, Adão. Então, esse primeiro homem, Adão, como que ele poderia expressar a Deus e representar a Deus? Ele expressaria a Deus, ou ele expressava a Deus, ok? Pela imagem e semelhança. E ele representaria Deus pelo domínio. Por isso diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, dessa maneira ele expressa a Deus. E domine ele. Dominando, ele representa Deus. Ou seja, Deus governa a terra por meio dessa criatura que o representa e o expressa. Então, esse era o motivo e o propósito do homem nesse plano eterno de Deus. Outro dia alguém me perguntou, pastor, mas o homem falhou. O que fez com que Deus não removesse o homem desse plano eterno? O amor. Sim. Não tem outra explicação. Deus amou. Deus amou o homem e quis que o homem permanecesse nesse plano. Deus não tem carência de ser humano. Deus poderia levar o seu plano adiante sem a presença do homem.
Mas ele amou o homem. Ele amou esse homem, que foi criado para expressá-lo e para representá-lo. Porém, Guilherme, observe isso. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, a nossa imagem e semelhança está o expressar a Deus. E no domine ele está o representar a Deus. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Ou seja, representando a Deus. Eles deveriam governar a terra. Aliás, Deus deveria governar a terra por meio deles. Eles seriam representantes desse governo de Deus. Essa é a ideia. E uma coisa aqui que me chama a atenção é quando Deus diz, frutificai e multiplicai-vos. A ideia que nós temos é que o homem deveria multiplicar ele mesmo. Mas não é isso que o homem deveria multiplicar, porque o homem não foi feito à sua própria imagem. Ele foi feito à imagem de Deus. Então, o que deveria se multiplicar na terra era a imagem de Deus. O que deveria se multiplicar na terra era a natureza de Deus, e não do homem. Porém, quando o homem gera filhos, ok? Nós vamos ver a genealogia de Adão aí em Gênesis capítulo 15. Dá uma olhadinha, 15 não, 5, perdão. Gênesis capítulo 5. Dá uma olhadinha no verso 1, diz assim, ó. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. E os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Observe, ele não reproduz, ele falha em reproduzir a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Ele reproduz a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Só que a sua imagem e a sua semelhança de homem caído. Desde que o homem pecou, nós temos reproduzido a imagem e a semelhança da serpente. Porque quando o homem pecou, ele transferiu, o diabo transferiu para o homem. Ok? O que o diabo transferiu para o homem? A sua forma pecaminosa de vida e o seu caráter pecaminoso. Sim. E o homem, então, caído, ele vem multiplicando no decorrer dos anos essa natureza pecaminosa de Satanás e esse caráter pecaminoso de Satanás. E veja um detalhe também, Guilherme, que aqui em Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão começa em Sete, não em Caim e Abel. Ok? Os judeus sempre dizem que talvez Caim e Abel possam não ter existido, que Caim e Abel possam ser representações de duas inclinações que há no homem. Uma inclinação boa e uma má inclinação. Mas eu entendo que não havia no homem má inclinação quando ele foi criado. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, não poderia haver má inclinação. Como os judeus não têm um Antigo Testamento, eles só têm um Antigo Testamento, eles não têm um Novo Testamento, eles sempre acabam ficando na dúvida. Mas como nós temos o Novo Testamento, nós vemos que lá em Hebreus, claramente, que Abel existiu. E, aliás, que mesmo depois de morto, Abel ainda fala. E mais, o sangue de Abel fala. Então, nós vemos ali que Abel, sim, era uma personagem e não somente uma inclinação. E também Caim, que era do diabo. Então, a teologia acaba dando explicação para isso, pelo fato de como Abel foi morto por Caim e não teve descendentes. E como Caim era do maligno, nenhum nem outro entraram, então, na genealogia de Adão, fazendo com que a genealogia de Adão começasse em Sete, porque de Sete se gerou a genealogia. Ok? Essa é a ideia. Mas o que eu quero trazer aqui para você, de uma forma muito poderosa, é como é possível que agora nós voltemos a expressar a imagem de Deus, que era o que Deus desejava, uma vez que o pecado entrando no homem, esse homem começou a reproduzir a natureza pecaminosa de Satanás e o caráter pecaminoso de Satanás. Ok? Então, quando Deus criou o homem, Deus já havia pensado, Guilherme, na possibilidade do homem falhar.
E a ideia da expulsão do jardim não é um castigo, é uma proteção. Porque qual é a diferença entre os homens e os anjos? Ora, uma vez, quando eu ainda era muito menino, eu perguntei aí para alguém por que Jesus não amou os anjos. Alguém estava pregando para mim sobre o fato de Jesus ter amado o homem e ter se entregado por ele. Eu disse, tá, mas os anjos erraram primeiro. O que fez Deus me amar e não amar os anjos? Em que eu sou Sim. melhor que um anjo? Por que ele não amou os anjos até a morte? Ok? E naquele momento ninguém me respondeu essa pergunta. Mas hoje eu sei que o fato de Jesus não ter morrido pelos anjos não foi porque Jesus não os amou. Foi porque, pelo estado em que eles se encontravam no momento da rebelião, não foi possível que houvesse qualquer tipo de resgate. Porque quando os anjos pecaram, eles estavam em estado eterno, em estado de imortalidade. E Sim. quando eles pecaram, eles se tornaram imediatamente pecadores eternos. Quando Deus cria o homem, ele já tem essa experiência. Ok? Não que Deus não soubesse o que pudesse acontecer, não é isso. Deus é onisciente, nós temos clareza disso. Ok? Mas essa experiência fez com que Deus fizesse o homem um pouco menor que os anjos. E o que nos torna menores que anjos? O nosso corpo físico, a nossa mortalidade. Agora, há algo interessante que nós precisamos lembrar. Deus faz o homem mortal, Guilherme, mas não para morrer. Então a pergunta é, se o homem foi feito mortal, mas não foi feito para morrer, o que aconteceria se o homem não pecasse? Ele era mortal. Ele morreria? De forma alguma. Porque Deus colocou no jardim do Éden, no meio do jardim, no centro do jardim, como está escrito em Gênesis no capítulo 8, em Gênesis capítulo 2, verso 9, perdão. No verso 8, Deus planta o jardim, no verso 9, Deus faz botar no meio do jardim a árvore da vida. O homem, então, comeria dessa árvore da vida, ele seria nutrido por essa árvore da vida, e ele se imortalizaria por esse alimentar, por esse comer. Observe, tudo que você come te nutre e começa a correr dentro de você, do seu organismo, do seu sangue, em todo o seu corpo. Você passa a ser aquilo que você come. Então, à medida que o homem fosse se alimentando dessa vida de Deus na árvore, ele ia recebendo essa vida imortal, essa imortalidade. Aquilo que era corruptível iria se transformando em incorruptibilidade. Mas quando o homem peca, Deus o lança para fora do jardim, justamente para que ele não estendesse a mão e comesse também da árvore da vida e vivesse eternamente. Aqui em Gênesis capítulo 3, verso 22, diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, coma também da árvore da vida e viva eternamente. Em que estado? No estado de pecado. Se o homem comesse dessa árvore em pecado, ele se tornaria um pecador eterno, como os anjos. Então Deus o lançou para fora. Deus o lançou para fora. Para quê? Para que ele fosse protegido e não se tornasse um pecador eterno. O que faz do homem agora, todo ser humano, um pecador temporário. Nenhum ser humano, ok, está condenado à perdição eterna enquanto há nele fôlego de vida. Enquanto há fôlego de vida, há possibilidade de arrependimento e perdão dos pecados. Isso. Enquanto há fôlego de vida. Mas quando eu morrer, Tiago vai descrever na sua epístola que quando o homem morre, o espírito do homem deixa o seu corpo. Então aquilo que era imortal dentro da mortalidade sai do homem. E o homem volta para o estado da imortalidade. E aí não há mais possibilidade de resgate. A maneira que eu estiver, quando o meu espírito deixar o meu corpo, eu vou permanecer por toda a eternidade. Se o meu espírito deixar o meu corpo, eu fui resgatado, verdadeiramente resgatado por Cristo, porque há pessoas que aparentemente foram resgatadas, mas no final não foram. Mas se eu realmente fui resgatado, ok? Esse resgate é eterno. E se eu não fui resgatado, depois que eu Também morrer, o meu espírito deixar meu corpo, não há possibilidade de eu querer mudar isso.
Não tem Sim. chance de mudar isso. Então, a expulsão do jardim foi uma proteção para que o homem não se tornasse um pecador eterno e o homem, então, é um pecador temporário. O nosso corpo é a válvula de escape. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever que na nossa fraqueza, que é a mortalidade, está a nossa força, a possibilidade de remissão. Então, é pelo fato de ser fraco é que eu sou forte. É na fraqueza que está a força. Então, enquanto eu tiver fôlego de vida, há uma possibilidade de resgate. E como funciona esse resgate? Esse resgate, apesar de Deus ter só uma salvação, Guilherme, essa única salvação de Deus tem dois aspectos. Ela tem um aspecto judicial, cumprido 100% por Cristo. E ela tem um aspecto orgânico, que requer a nossa participação. Então, vou dizer de novo. A salvação é uma só, mas ela tem dois aspectos. Um aspecto judicial, que fala o quê? Satisfazer a justiça de Deus mediante as leis. Ok? E o que só Cristo pôde fazer e só Ele fez. E um aspecto orgânico, que depende também de nós. Então, a salvação, ela tem dois aspectos. Às vezes você lê o texto bíblico, você vê assim, ó, aquele que crê em mim será salvo. Poxa, então tá simples, se eu crer, eu estou salvo. Aí depois a mesma Bíblia vai dizer, aquele que crê e for batizado será salvo. E aí as pessoas que têm um pouquinho mais de facilidade para interpretação de texto, ou que gostam de se questionar um pouco mais, ficam pensando, parece contraditório. No momento ele diz que só precisa crer. No outro momento ele diz que precisa crer e ser batizado. Ou só precisa crer, ou precisa crer e ser batizado. Então, isso não parece. Então, observe isso. Quando eu creio, se cumpriu aquele aspecto que é judicial. Sim. Quando eu sou batizado, inicia-se um processo orgânico. Verdade. Então, apesar da salvação ser só uma, ela tem esses dois aspectos. E ela tem 3 tempos. Por que ela tem 3 tempos? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o homem é constituído de espírito, alma e corpo. O homem é um ser tricótomo. Essa é a tricotomia do homem. Esse é o homem tripartido. Então, Deus tem uma salvação que acontece em 2 aspectos e 3 tempos. Ela acontece primeiro no espírito, depois na alma e depois no corpo. Então, se eu disser que já fui salvo, está correto. Mas se alguém me perguntar, você é salvo? E eu disser, estou sendo salvo, também está correto. E se alguém me perguntar, você é salvo? E eu disser, serei salvo, também está correto. Por quê? Porque no espírito eu já fui salvo. Na alma eu estou sendo salvo. E no corpo eu serei salvo. Então, quando que eu sou salvo no espírito? Por meio do novo nascimento. Quando Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos em João 3, Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo. Óbvio, Nicodemos não entendeu nada, mesmo sendo um mestre, um doutor da lei. Ele acabou dizendo para Jesus, como pode um homem sendo velho voltar a entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus disse, Nicodemos, como pode você ser mestre em Israel e não saber dessas coisas que são da terra? Como que você vai entender se eu te falar das coisas que são do céu? Ou seja, Jesus chamou o novo nascimento no espírito de coisa da terra. Agora, observe isso. O que é isso? O que é nascer de novo no espírito? O que é esse novo nascimento no espírito? Quando eu confesso Jesus como Senhor e creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o Espírito Santo, ou o Espírito da vida, né? Porque Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, é Espírito vivificante, ou Espírito que dá vida. Esse Espírito da vida, ele entra no meu espírito. E o meu espírito nasce de novo, de Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus. O meu espírito está cheio de Deus. Então, nós não podemos usar aquele argumento, Guilherme, que as pessoas geralmente usam, né? Um dia alguém chegou para mim e falou assim, pastor, queria conversar com o senhor, queria me abrir, queria compartilhar com o senhor, porque eu sei, o senhor me entende, o senhor é homem como eu, né? Eu estava vendo o Netflix com a minha namorada e acabei beijando ela um pouco mais forte, acabou rolando, a gente acabou pecando, ok? Mas, pastor,
o senhor entende? A carne é fraca. Eu falei, olha, eu até te entendo, mas você está interpretando mal o texto. Quando a Bíblia diz que a carne... Será que acabou a bateria do pastor Eduardo Reis? Toda vez que acontece isso, é sinal de que a bateria acabou. Para ele aqui, e a hora que ele me chamar de novo. Gente, é muito aprendizado, né? Eu fico aqui, eu gosto de ouvir o pastor Eduardo Reis, que ele consegue extrair algumas coisas e uma visão de uma forma que nem a gente consegue ver. Então, eu imagino que que deve ter acabado a bateria, porque normalmente quando trava desse jeito assim de não voltar, é porque acabou a bateria. Mas o que vocês estão achando, gente? Aproveitar enquanto eu acho que ele deve colocar ali. Felipe Levac, saudade, lindão. Davi, lindão. Meus amigos, eu amo. Aí, o pastor do Red tá aqui. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Tirar o... Opa, tô chamando errado, tô chamando o Felipe. Foi mal, Felipe! Porque os comentários começam a andar aqui, aí eu clico sem querer. Aí, Guilherme, voltamos aqui agora, né? Parece que deu uma travada aí, né, cara? Eu nunca vi travar assim também, não. Eu achei que tinha acabado a bateria. De vez em quando acaba a bateria, Pois é, eu nunca vi travar assim, não. Então, só continuando aqui, então. Então, quando a gente nasce de novo, esse novo nascimento, ele acontece no espírito, Guilherme. A alma não nasce de novo. Como eu disse ontem, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Em Tiago 1, 21, vai dizer, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a alma, ela passa por um processo de transformação e não de novo nascimento. Só o meu espírito nasce de novo. A minha alma é transformada. Esse novo nascimento no espírito, ele é imediato no momento que eu creio. O espírito entra e nasce esse espírito de novo. Mas a alma, ela é transformada por um processo gradativo de mudança de conceitos pelos valores da palavra, pelo poder da palavra. Aliás, quando a palavra é introduzida em nós, quando nós somos alimentados da palavra, é como se nós comêssemos da árvore da vida. E isso vai transformando a nossa alma e gerando vida de Deus na nossa alma, onde havia apenas aquela vida contaminada pelo pecado, ok? E, por último, o nosso corpo, que vai ser ressuscitado dos mortos e glorificado no despojamento do corpo do pecado. Essa é a salvação do corpo. Okay? O despojamento do corpo do pecado é a glorificação. Isso acontece na ressurreição dos mortos ou na volta do Senhor Jesus, quando nós fomos arrebatados e não abrir e fechar de olhos, fomos glorificados, ok? Mas muitas pessoas não compreenderam isso ainda. Só para você entender, aqui em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Deus nos escolheu nele, Guilherme, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Deus não me escolheu quando eu nasci, nem quando eu estava no ventre da minha mãe. Deus me escolheu antes da fundação do mundo, nesse plano eterno que ele tinha. Algumas pessoas podem pensar o seguinte, pastor, então quer dizer que Deus criou umas pessoas para ir para o inferno, outras pessoas para ir para o céu? Não, Deus não criou. Mas Deus, de antemão, já conheceu as minhas decisões. Olha o texto de Romanos. Aquele que de antemão conheceu, predestinou, que predestinou, chamou, ao que chamou, justificou, e ao que justificou, glorificou. Então, antes de Deus criar o primeiro pó da terra, ele me conheceu. E na sua onisciência, ele conheceu cada uma das minhas decisões. Deus não escolheu por mim, mas ele viu o que eu escolhi antes mesmo de eu escolher nesse plano de vida, nessa dimensão de vida da matéria. Dentro de toda a trajetória que você disse aí, a primeira coisa que você disse foi conheceu. Então, antes dele projetar tudo, ele já conhecia aquilo que ele estava projetando. Ele já me conhecia. Eu costumo dizer o que as pessoas realmente elas não conseguem compreender, mas eu costumo dizer assim, ó,
você nunca vai surpreender a Deus com o seu pecado. Deus nunca vai olhar para você e falar assim, nossa, o que eu fiz, gente? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Eu salvei um e agora é outro. Não. Você nunca vai pegar Deus de surpresa assim. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, ele te conheceu. Antes de ele fundar o primeiro pó da terra, ele te conheceu. Deus nos conheceu profundamente. Então, lá em Efésios 1,4 diz que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Guilherme, nós já existíamos em Deus, em espírito. Deus forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, verso 1, vai dizer o seguinte, que Deus cria os céus, forma a terra e gera o espírito do homem dentro dele. Então, o espírito do homem foi gerado dentro de Deus. Deus me teve dentro dele, no seu ventre, assim como uma mulher grávida tem no ventre um filho. Sim. Nós fomos gerados dentro de Deus. Aliás, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, nós não entendíamos como ele faria para colocar sua própria vida no homem, ou para colocar a vida do homem na matéria. Mas quando ele forma, a gente compreende. Porque diz, ele formou o homem do pó da terra, um boneco inanimado, sem vida, e soprou nas narinas o fôlego de vida. Olha isso. Aquilo que estava dentro, ele pôs para fora e introduziu na matéria. Ok? Esse sopro, em hebraico, é ruá. E a mesma palavra para o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo foi quem conduziu o meu espírito humano para dentro da matéria. Por isso que é espírito da vida. E quando o meu espírito humano foi introduzido na matéria, a palavra para fôlego de vida, o espírito humano aí, em hebraico, é Neshama. Então, a junção da matéria, Basar, com o Neshama, que é o fôlego de vida, ok? O corpo, Basar, com o fôlego de vida, Neshama, trouxe à existência um terceiro elemento, a Nefesh humana, a alma vivente, do hebraico Nefesh. Então, o homem, nesse momento, se tornou espírito, Neshama, alma, Nefesh e corpo, Basar. O homem é um ser tripartido. Muitas pessoas vão achar que o espírito humano ou a alma humana são como que atributos do espírito, ok? Como sentidos do espírito. Não, mas o homem é um ser tripartido. Nós vemos na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Esse e é um agente que adiciona, mostrando que não é sinônimo. Ok? Lá em Hebreus 4, 12, diz, a palavra de Deus é poderosa, mais penetrante que uma espada cortante de 2 gumes, capaz de penetrar tão profundo a ponto de separar juntas e medulas, alma de espírito. Ok? Então, compreendendo isso, nós vamos ver lá em Jó, no capítulo 32, verso 8, falando da formação do homem, está escrito assim, ó, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o fez entendido, o fez alma vivente, o fez nefesh, ok? Falando no sentido da formação. E o texto diz, há um espírito no homem. Ou seja, existe um espírito no homem. E não está falando do Espírito de Deus, está falando do espírito humano. O espírito humano que foi criado para conter a Deus, ele está lá no homem. Ok? É o espírito humano. No capítulo 33 de Jó, e no verso 4, diz que nós viemos da terra, né? Nós viemos do barro, nós fomos formados do barro. Mas antes, nós viemos de Deus. Vai dizer assim, ó, vou até abrir aqui, ó, Jó, capítulo 33, olha isso, Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus me fez, ou seja, eu fui gerado em Deus. João 4, 24, Deus é Espírito. Ok? No verso 6 diz assim, ó, eis que vim de Deus, meu Espírito veio de Deus, e como tu, pessoa, alma, do barro também eu fui formado. Aqui está a tricotomia do homem. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e verso de número... Vou abrir também aqui, para a gente ler rapidinho aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, e verso de número 44, diz o seguinte.
Semeia-se no corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há, ou seja, se existe corpo natural, há também, ou seja, existe também corpo espiritual, tratando o espírito humano como um corpo. Ou seja, Sim. nós somos uma alma vivente que tem dois corpos. Um corpo espiritual para interagir com o mundo de Deus, que é o mundo dos espíritos, e um corpo natural para interagir com o mundo natural. Ou seja, quando eu sou cheio de Deus nesse espírito, ok? Esse espírito que nasceu de novo, que está cheio de Deus, não há mais possibilidade de pecado nele, de mácula, de mancha. Por isso que diz o seguinte, ó, aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca. E quem nasceu de Deus não foi o Eduardo completo, quem nasceu de Deus foi só o meu espírito. Verdade. Por isso que a alma e no corpo, o maligno ainda toca. Você vê crente com depressão, você vê crente opresso, ok? Você vê crente com enfermidades, ok? Por quê? Porque ainda a enfermidade, os males do mundo tocam o nosso corpo, tocam a nossa alma, nosso psique, nosso psicológico, mas não tocam mais o nosso espírito. Então, quando a Bíblia diz o espírito está preparado e a carne é fraca, você não tem mais desculpa para pecar. É exatamente o contrário do que interpretou aquele moço. Ou seja, sempre que você decidir fazer a vontade do espírito, ele está pronto para vencer a carne, porque a carne é fraca. Ou seja, o argumento que a gente usa para dizer, ou seja, que a gente que tem que ser compreendido por pecado, na verdade, o que Jesus está dizendo é você não tem mais desculpa para o pecado. Paulo vai dizer que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, porque ambos se opõem. As vontades do espírito são uma, as vontades da carne são outras, e eles se opõem, eles militam, eles lutam, para que eu não faça aquilo que eu quero. Então, sou eu que decido. Ou eu faço a vontade do espírito e venço a carne, ou eu faço a vontade da carne e entristeço e posso até extinguir o fogo do espírito na minha vida. Não quer dizer que o Espírito Santo vai sair, mas quer dizer que ele vai se recolher no meu espírito, ok? E ele não vai trabalhar a minha alma, não vai trabalhar o meu corpo. E o que é quando Paulo declara assim, ó, que nós devemos desenvolver a nossa salvação? É deixar que esse nosso espírito, como um rio, como uma cachoeira, transborde para dentro da nossa alma natureza divina. Isso é ter Cristo em mim. A nossa alma, Guilherme, só tem um destino: a morte total e completa. Ou seja, o Senhor Jesus disse o seguinte: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ok? Cruz não fala de outra coisa senão de morte. E ele diz: quem quiser salvar sua alma, perdê-la-á. Mas se alguém perdê-la por amor de mim, encontrá-la-á. Ou seja, o meu eu precisa morrer. Tem que transbordar de Deus, que está no meu espírito, para a minha alma, tanto, 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 a ponto de eu poder declarar o que Paulo declarou: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Ok? E esse Cristo, então, na minha alma, vai começar a refletir no meu corpo. E eu, no espírito, na alma e no corpo, vou voltar a expressar a Deus. A expressar a Deus. E quando eu fui salvo no espírito, ele me deu o poder de ser feito filho de Deus. Por que eu sou filho? Para ser herdeiro. E para que eu sou herdeiro? Para reinar e governar com ele. Ou seja, Deus vai governar a terra por meio de seus filhos, ok? Que serão a sua representação na terra. Ou seja, o propósito de expressar e o propósito de representar por meio da imagem e semelhança e por meio do domínio vai acontecer de maneira muito mais aperfeiçoada, porque o homem, criatura de Deus, ele só era imagem e semelhança. Nós não somos apenas imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança, essência, natureza. Somos filhos. Imagem e semelhança, essência e natureza. Somos filhos. Adão tinha imagem e semelhança, mas não era filho, era criatura. Sim. Nós temos a imagem e semelhança e somos filhos. Somos herdeiros de tudo aquilo que ele é e vamos governar na terra. E em Apocalipse capítulo 5 vai dizer que nós reinaremos sobre a terra. Que Jesus comprou de toda tribo, língua, povo e nação, os fez para Deus reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, Deus que é Espírito, João 4:24 declara isso, Deus é Espírito, vai reinar na terra por meio dos homens, que são a sua expressão. Que homens? Homens que nasceram de novo, filhos. Eu sei que tem muita gente buscando ser servo de Deus, mas o que Deus quer é filhos. Os judeus são servos de Deus,
Nós somos filhos de Deus. Tem muita gente que engrandece os judeus, coloca os judeus numa posição que eles não devem estar, porque, apesar do judeu ser um povo eleito de Deus, e ninguém pode negar isso, eles são servos de Deus. Mas nós não somos servos de Deus. Geralmente, na Bíblia, a palavra servos é eufemismo para escravo, né? Sim. Nós somos filhos de Deus. Se bem que Paulo diz que enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Mas à medida que ele amadurece, ele toma governo de tudo aquilo que é dele. Para quê? Para expressar Deus e representá-lo. Então, o recado dessa noite, que eu acredito da parte de Deus, é que precisamos deixar o Espírito de Deus transbordar na nossa alma, a ponto da nossa alma, o nosso eu desaparecer, a ponto de nós podermos dizer, como Paulo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a partir daí podemos expressá-lo em toda a potencialidade de expressão que o Senhor tem. Isso. E podemos representá-lo. Quando eu estou em Cristo, eu estou salvo. Mas quando Cristo está em mim, eu expresso a Deus e o represento. Amém, amém, pastor Eduardo. Então, a gente nota que está disponível a nós despirmos de nós mesmos para que de verdade ele apareça, para que de verdade eu acho que ele apareça. Acho que tem muita gente que já expressa Cristo, mas não na totalidade de quem ele é, né? Então eu acho que quando a gente se despisa, como é que fala? Aí se despe. Se a gente se despe de nós mesmos, a gente consegue passar na totalidade de verdade quem Cristo é. Então eu acho que essa é a mensagem poderosa de hoje. É extraordinário. Uma coisa que pode deixar as pessoas pensarem, nós podemos deixar elas pensarem, elas podem deixar comentários aí para você sobre isso e perguntar e também dar a opinião delas, é que Jesus aparece 2 vezes como cordeiro para João Batista. Na primeira vez, João Batista vê Jesus que vem para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está tudo relatado lá em João capítulo 1. Na segunda vez, ele vê Jesus que passa por ele. Olha a diferença. Na primeira vez, o Cordeiro vem para ele. Na segunda vez, o Cordeiro passa por ele. Na primeira vez, Jesus vem para mim e me salva. Na segunda vez, ele passa por mim e eu preciso segui-lo. Ou seja, quando João viu Jesus que vinha para ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Jesus passa por ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Já não é mais que tira o pecado do mundo, só é o Cordeiro de Deus que caminha para a morte. Mesmo lugar que nós devemos caminhar, para a morte. Ok? E João Batista acabou dizendo algo que não tem a ver com a mensagem de Cristo. Você sabe que nós, no cristianismo, na nossa fé, nós criamos arquétipos de heróis nos personagens bíblicos. E daí, quando você cria esse arquétipo de herói, você não consegue mais ver os erros. Mas João Batista diz que eu diminua e que ele cresça. Mas essa não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é que você morra e eu viva em você. Você não consegue imaginar Paulo dizendo: já diminuí, Cristo cresceu. Ele não diz isso, ele diz: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então essa ideia de que eu devo me diminuir não é correta, porque todo mundo que diminui, uma hora levanta. Né? Desce da cruz, desce do salto. Mas morto não. Quem está morto, está morto. Ok? Só Deus tem poder de ressurreição. Pastor Eduardo Reis, vamos responder umas 3 perguntinhas aqui. Tem alguém fazendo algumas perguntas. Se vocês quiserem, escreva aqui nos comentários. Tem alguém que perguntou assim: por que os judeus são servos e nós somos filhos? Porque os judeus não passaram pelo processo do novo nascimento. Os judeus passaram apenas por um processo de eleição. Eles são nação eleita e servos de Deus. Eles são chamados servos não pelo pastor Eduardo. Eles são chamados servos pelas Escrituras. Se você ver Apocalipse capítulo 6, você vai ver que eles são servos de Deus. Ó, em Apocalipse, no capítulo 6, declara aqui que de todas as tribos, ok? No verso 3, ó. Apocalipse capítulo 6, verso 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado nas suas testas os servos de Deus. 144.000 de todas as tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Na verdade, esse número é um número simbólico, né? 12 fala da completude das coisas que Deus faz na terra. 7 fala da completude das coisas que Deus faz no céu. 144.000 é 12 vezes 1.000. Ok? Então, vai dar 144.000.
são 12 ou 12 mil de cada uma das tribos, ok? Vai dar os 144 mil. Falando da completude da obra de Deus sobre o povo judeu. Ou seja, o selo de Deus está sobre os seus servos. Mas quando fala de nós, fala de filhos e não de servos. Isso. Pastor Eduardo, perguntaram aqui. Eles estão perguntando muito aqui como que eu faço para mudar de vida. Tem muita gente perguntando dessa forma. Qual a melhor forma para fazer para mudar essa vida, então? Então, eu sei que muitos cristãos hoje estão buscando todo tipo de treinamento, de desenvolvimento pessoal e de cursos, né, de psicologia. Lá em Harvard, tem um doutor, chama Tal Ben-Shahar. Eu até recomendo os livros dele, é chamado Doutor Felicidade, né, que ensina que é possível ser feliz. E ele tem várias teorias e ele tem também um doutorado nessa área da felicidade. É um psicólogo, ok? A Harvard é a melhor escola de psicologia do mundo. Então, esse doutor Felicidade, Tal Ben-Shahar, vai falar que é possível ser feliz. Ele dá treinamentos pelo mundo todo, ele escreve os livros. E o que os crentes fazem, Guilherme? Eles vão para esse tipo de treinamento, eles compram esses livros, e é bom sempre você ler para ter conhecimento, mas isso não muda a vida de um crente. Isso pode mudar a vida de um ímpio, mas não pode mudar a vida de um crente. Por quê? A vida de um ímpio pode ser mudado por esses treinamentos, porque melhora e ele vai sentir felicidade, porque ele não tem nada além disso para buscar, já que há morte no espírito dele. Mas um crente, não adianta. Você vai no Anthony Robbins, você vai no coach não sei do que, você vai não sei na onde. Tudo isso é bom para o desenvolvimento da sua alma e da sua mente, ok? Mas o que muda a sua vida é a palavra. Isso. É a oração. É a vida com Deus. É o fluir do Espírito como um rio para a sua alma. Aliás, a Bíblia declara, Jesus declarou no último dia da grande festa, aquele que crê em mim, dele fluirão rios de água de vida. E ele dizia isso do Espírito que deveria fluir de todo aquele que nele cresce. Aleluia. Ou seja, não represe o Espírito, deixe o Espírito fluir. Eu vou dizer para você, não existe possibilidade de um salvo encontrar transformação em outro lugar que não seja a palavra de Deus. Isso. Você vai rodar todos os treinamentos do mundo e vai cair de volta aqui. Aliás, a maioria dos bons treinamentos do mundo, sejam eles de cristãos ou não, os princípios utilizados são da palavra de Deus. Sim. Quando dá certo é porque o princípio é bíblico. Verdade. Pastor Eduardo Reis, para a gente fechar, aquela oração abençoada para a gente fechar com tudo, que hoje já foi lindo. Em primeiro lugar, Pai, nós te agradecemos por essa madrugada impactante. Nós te louvamos por esse momento impressionante com a tua palavra. Senhor, nós te louvamos por esse tempo de oração e te agradecemos porque nós temos saúde, vigor, força para estarmos aqui. E até os que estão mais fracos conseguiram encontrar forças para estar aqui. E que grande, Senhor, é essa possibilidade de estarmos juntos aqui. Aleluia. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero declarar a tua palavra e não a minha sobre o teu povo que está aqui. A tua palavra diz em Provérbios 3,16 que o Senhor põe riquezas e honras na nossa mão esquerda. Isso, Senhor, é o que está escrito. Que o Senhor põe riquezas e honras na nossa mão esquerda e muitos dias de vida na nossa mão direita. Eu agora, Guilherme, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender a morte prematura. Aleluia. Eu quero declarar que aqui ninguém vai morrer em acidente de carro, ninguém vai morrer despedaçado debaixo de carro, ninguém vai morrer em acidente de moto, ninguém vai morrer matado, ninguém vai morrer em assalto. Eu declaro que ninguém vai morrer fora de hora. Eu declaro a vida, eu profetizo a vida, eu declaro vida sobre cada um que está aqui. Glória a Deus. Eu estou compartilhando vida, eu estou repartindo vida da parte de Deus, da parte do Senhor, da parte da poderosa palavra do Senhor. Eu declaro vida, eu declaro que cada um que está aqui está tomado pelo Espírito de Deus, está tomado pela unção de Deus e está recebendo vida da parte de Deus. Os teus dias de vida estão sendo alongados na terra. Deus está alongando. Está escrito assim, ó, não sejais demasiadamente loucos para que não sejais tirados da terra antes da hora. O inverso é verdadeiro.
Aquele que teme ao Senhor, diz as Escrituras, e guarda a sua palavra, tem os seus dias na terra alongados, como está escrito lá em Aleluia. Deuteronômio. São alongados, são acrescentados dias de vida. É acrescentado vida a esse que teme, Aleluia. a esse que ouve, a esse que guarda as palavras do Senhor. Então eu quero declarar essa palavra de vida sobre você. Quero declarar que não haverá morte. Nesse tempo de morte, eu quero declarar que a morte não vai alcançar a tua casa, não vai alcançar os seus. Não haverá morte prematura, não haverá morte antes do tempo. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, vida sobre os nossos jovens, vida sobre os nossos adolescentes. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que nenhum dos nossos adolescentes vai morrer com overdose de drogas. Eu declaro em nome de Jesus que eles não vão morrer por loucura, sabe? Acelerando o carro nas estradas, empinando moto nas ruas, ok? Em assaltos. Eu declaro a vida, a proteção de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre teus negócios. E declaro prosperidade e honra. Na nossa mão esquerda está escrito, ele coloca riquezas e honras. Riqueza não está falando de dinheiro. Riqueza está falando de tudo aquilo que Deus é. Ok? Dinheiro só é consequência de uma vida espiritual saudável. Isso. Riqueza é consequência, dinheiro é consequência de uma vida psicológica saudável. Dinheiro é consequência de uma vida familiar saudável. Dinheiro é consequência de uma vida profissional saudável. O que Deus te dá de verdade é riqueza. Riqueza interior, riqueza intelectual, riqueza espiritual, riqueza de sabedoria. Deus te dá riqueza de saúde. Deus te dá riqueza de prosperidade para avançar em todos os seus projetos. Eu declaro, então, riquezas e honras sobre a tua mão esquerda. Provérbios 3,16. Essa é a palavra do Senhor. Não é a minha palavra. Eu quero dar mais um versículo para eu encerrar aqui a minha participação para você. Lá em Provérbios, capítulo 25, verso 2, diz que a glória de Deus está em ocultar as coisas. E a glória dos nobres, dos príncipes, dos reis em revelá-las. A Bíblia é um grande quebra-cabeça, onde Deus misturou as peças. Como que eu sei disso? A Bíblia não está em ordem cronológica. Os fatos não são contados na ordem que aconteceram, o que dificulta muito o entendimento. Você entende que em Gênesis capítulo 12, Abraão está em Harã, não está falando do seu chamado. Mas quando ele foi chamado, ele estava em Ur dos Caldeus. Apesar de muita gente achar que em Gênesis 12 Abraão está sendo chamado, lá em Atos capítulo 7, vai declarar que ele foi chamado em Ur dos Caldeus antes de habitar em Harã. Ou seja, vê, o quebra-cabeça tem que juntar Gênesis 12 com Atos 7 para você conseguir compreender sobre a vida de Abraão. Então a Bíblia é um grande quebra-cabeça que Deus misturou as peças e disse: quem tem o Espírito, monte. E para que serve um quebra-cabeça quando ele está montado? Para revelar uma imagem, para revelar uma visão. Então, nós montamos esse quebra-cabeça chamado Bíblia para nós entendermos a visão que Deus tem do seu próprio plano sobre nós. Aleluia. Essa é a ideia. Pastor Eduardo Reis, obrigado. Pega a Bíblia aí para nós fazer aquele print. O pessoal gosta de tirar um print bom aqui, bacana. Bora lá. Pessoal, olha aí, ó. Tira o print aí. Guilherme, eu posso falar do meu livro, Guilherme? Pode só tirar o print, que aí você já fala aí à vontade. Então tá bom. Olha aí, pessoal. Tira print aí para vocês compartilharem essa madrugada de hoje, ó. Show. Pode mandar bala aí, pastor Eduardo. Ó, eu tenho um livro, Deus e Você de A a Z. Por que Deus e Você de A a Z? Eu peguei cada palavra do alfabeto, ok? Cada letra do alfabeto e pus uma palavra. Tipo, adoração, eu coloquei razão, são muito testemunho, coloquei jejum e discorri sobre esses princípios. De cada letra eu estabeleci um princípio espiritual e falei sobre esse princípio. Então são 23 princípios para uma vida espiritual vitoriosa. Você pode encontrar esse livro para comprar por R$ 39,90, R$ 49,90 já com frete enviado para sua casa, no link que está na minha bio. Na minha bio lá tem um Linktree. Você entra naquele Linktree lá e está lá, loja online. E você vai poder adquirir esse livro, 23 princípios para uma vida espiritual vitoriosa aí, tá? Para você que quer crescer na fé
quer aprender um pouco mais, tem princípios incríveis aqui, ok? Você vai ser muito abençoado. Guilherme, parabéns pelo livro. Eu estou muito feliz, cara, de ver que esse livro vai sair e que esse assunto da oração, da intercessão, né, é um assunto pouco trabalhado na nossa nação. Precisava ser muito mais trabalhado. Eu louvo a Deus pela tua vida e pelo ministério que Ele tem te dado e por tudo que Ele está fazendo através de você. Amém, pastor Eduardo Reis. O pessoal está pedindo aí para o senhor sortear um desse daí para abençoar o povo. Pensa, depois eu... Guilherme, depois, se você quiser fazer um sorteio, você faz o sorteio, me manda o número e o endereço de quem ganhou, que eu envio para casa amanhã pelo Sedex. Pode fazer se quiser. Então, pessoal, a live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva. Quanto mais você comentar nos comentários, fale o que escreva lá o que Deus falou com você através dessa mensagem de hoje. Marque os seus amigos. Você vai poder concorrer esse livro hoje do pastor Eduardo Reis de uma forma especial. Pastor Eduardo... Amanhã o Guilherme faz o sorteio e eu mando para casa que ele me enviar. Ele me envia aqui o endereço, o nome, eu mando aí pelo Sedex para sua casa, presente. Dedicada ainda, né? Dedicada ainda. Pastor Eduardo, até amanhã. Então, a gente vai estar junto para a última noite. Vai ser especial. Guilherme. Deus abençoe. Beijão, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Tchau. Abraço. Gente, foi demais, foi top. Aquele abraço para vocês. A live tá ficando salva agora. Compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais chance você vai ter de ganhar. Se você marcar 1000 pessoas, você vai ter mais chances de ganhar, meu amigo. Meu amigo, comenta, por favor, que vai ser muito top. Valeu, até amanhã. É nóis. E ó, lembrando, hoje às 23 horas começa a live Orando com o Guilherme Batista no Instagram do meu irmão Felipe. Felipe é um dos principais fisiculturistas do Brasil. Pensa num cara forte, irmão, assim, ó. Top. É nele. É no Instagram dele. Vai ser top. E eu vou compartilhar para vocês verem. Um abraço. É nóis, valeu.